Deixa eu te fazer uma pergunta que parece simples, mas ela carrega uma ameaça que a maioria dos traders evita encarar. Se amanhã você estivesse com uma perda grande demais para admitir, você contaria a verdade ou você tentaria consertar sozinho? Porque foi exatamente assim que um jovem trader, sentado numa mesa de futuros do outro lado do mundo, transformou um banco centenário, o Banco da Rainha, num cadáver financeiro. E não foi com um hacker, não foi com um gangue, não foi com uma conspiração. Foi com duas coisas: alavancagem e silêncio. Nick Leeson era um operador do Barings Bank, a instituição financeira mais antiga da Inglaterra. O tipo de nome que faz qualquer pessoa baixar o tom de voz quando fala. O tipo de banco que passa a sensação de "isso aqui nunca quebra". Só que o mercado não respeita a tradição. O mercado respeita margem. E quando a sua mente entra no modo sobrevivência, você para de buscar lucro, você começa a buscar negação. Você tenta apagar o vermelho do seu extrato como se vermelho fosse só um detalhe contábil. Hoje eu vou te mostrar a autópsia psicológica desse colapso e a engenharia do desastre por trás dele. Mas existe um detalhe específico, um mecanismo interno que permitiu que ele escondesse o roubo por tempo demais, enquanto Londres aplaudia. No final do vídeo, eu vou te mostrar exatamente qual foi a falha operacional que deixou um jovem trader operar e se auditar ao mesmo tempo, e por que isso foi o começo do fim. Singapura, 1992. Imagina a cena: ar-condicionado gelado, terno alinhado e uma tela que não perdoa. Nick Leeson assume a mesa do Barings na CIMEX, a bolsa de futuros de Singapura, operando contratos futuros ligados ao Nikkei, o índice japonês. Não era day trade de mini índice, era um jogo institucional, com margem, alavancagem, liquidez e reputação na linha. E aí vem o primeiro veneno. Ele dá certo. Ele começa a gerar lucro, lucro grande, 10 milhões de libras logo de cara, coisa de 10% do lucro global do banco. E quando um banco tradicional começa a sentir cheiro de dinheiro em um lugar novo, ele para de fazer perguntas difíceis. A recompensa vem rápido, bônus de 130 mil libras. O cérebro entende o recado: eu sou bom, eu sou necessário, eu sou intocável. E é aqui que nasce o instinto de dominação. Provar que você controla o mercado. Só que o mercado, você sabe, é clínico. Ele espera o seu primeiro deslize. E o primeiro deslize nem é dele. Uma funcionária comete um erro operacional de 20 mil libras. Um erro que num sistema saudável seria registrado, corrigido, reportado e vida que segue. Mas Leeson olha para aquele erro e enxerga outra coisa. Uma porta. Uma porta para esconder o que não pode aparecer. Ele decide varrer aquilo e cria o hábito mais perigoso do mercado: adiar a dor. Você já percebeu como o trader quebra primeiro no psicológico do que no financeiro? Porque o dinheiro não é só dinheiro, é status, é identidade, é medo de ser o cara que errou. E agora eu te coloco dentro da mesa com ele. O telefone toca, a matriz em Londres quer resultado, o mercado mexe rápido e você tem um erro feia na mão. Você registraria o erro e engoliria a vergonha ou você tentaria resolver discretamente para ninguém te julgar? É nessa escolha pequena que a ruína começa a ganhar forma. E a partir daqui, a história vira um true crime corporativo. Quanto mais ele escondia, mais ele precisava ganhar. E quanto mais ele precisava ganhar, mais ele se expunha. Agora, visualiza a primeira cena em câmera lenta. O balcão de operações, a tensão no rosto, a mão indo no teclado e um número que parece inofensivo, mas vai virar túmulo. Uma conta de erro feita para corrigir falhas internas. Só que em vez de ser um curativo, vira um esconderijo. O que era para ser ajuste operacional, vira um cofre de prejuízo. E aqui entra a falha que transforma um bom operador num predador do próprio sistema. O Barings permitiu que ele acumulasse duas funções que jamais deveriam estar juntas: front office, quem executa a ordem; back office, quem confere, liquida e aprova a ordem. É como deixar o mesmo cara ser o piloto e o controlador de voo. Uma hora ele vai pousar de qualquer jeito e ninguém vai perceber que a pista acabou. Do lado de Londres, o relatório vinha bonito. Do lado de Singapura, o buraco crescia. E o buraco não crescia devagar, ele escalava.
de 2 milhões em 1992 até 208 milhões de libras negativos no final de 1994. E o mais perverso, enquanto isso, o banco interpretava o silêncio como competência. Ele não reclama, ele entrega. Agora eu vou usar uma referência cultural que encaixa como luva. Isso é literalmente o que o próprio Lizan descreve no livro Rogue Trader, 1996, que depois vira o filme A Fraude, 1999, com Ewan McGrath. Aquele clima de o sistema é grande demais para cair, até cair. Mas presta atenção, o colapso não acontece por um dia ruim, ele acontece por um instinto. O instinto de não aceitar o loss, o instinto de acreditar que, se eu aumentar a mão, eu volto para o zero. O instinto de sobreviver à humilhação. E eu te pergunto, olhando no teu olho, quantas vezes você já fez preço médio não porque era a estratégia, mas porque você precisava emocionalmente que o mercado voltasse? Porque a história do Lizan é a história do preço médio quando ele deixa de ser tática e vira oração. E o que vem a seguir é o que transforma uma fraude administrável em evento histórico. No final, eu vou te mostrar exatamente o momento em que ele entrou no ponto sem retorno, a ordem que ele colocou após o terremoto e por que aquilo matou as margens do banco em poucas horas. Antes de eu continuar e te mostrar o passo a passo, preciso te pedir uma coisa rápida. Se o que você está ouvindo aqui faz sentido para você, se você já se reconheceu em alguma coisa que eu falei, clica no botão de inscrever-se agora. Não é para me ajudar a crescer um canal, é para garantir que você não vai perder o próximo vídeo onde eu vou aprofundar exatamente isso. Agora, eu quero que você entenda a engenharia psicológica do desastre, porque isso aqui não é só história de banco. O Lizan entra numa dinâmica que eu chamo de tríade da ruína. Ocultação, ninguém pode ver. Alavancagem, eu recupero rápido. Preço médio, o mercado volta. Quando você soma isso, você cria um monstro matemático, risco assimétrico contra você. Porque em futuros, quando você está alavancado, você não precisa perder muito para morrer. Você precisa perder o suficiente para estourar margem. E a margem é o oxigênio do operador institucional. Sem margem, você é forçado a reduzir posição, ou a instituição injeta caixa sem saber que é para tapar buraco escondido. E adivinha o que acontece quando a instituição injeta caixa sem saber que é para tapar buraco escondido? Ela vira cúmplice do próprio assassinato. A crença errada que eu quero quebrar aqui é dupla. Primeiro, banco grande não quebra. Quebra sim, se os controles viram teatro. Segundo, o preço sempre volta. Não volta quando entra um cisne negro e muda o regime do mercado, consumindo toda a sua margem. E agora, imagina a pressão. Você já tem prejuízo escondido, você precisa que o mercado fique estável e você está grande no Nikkei. E aí acontece o que ninguém pediu. Janeiro de 1995, Japão, terremoto de Kobe. Um evento real, um choque físico que vira choque financeiro. Bolsas asiáticas caem, volatilidade explode e o que era ruído vira tendência. E a pergunta que separa a sobrevivência de dominação nesse instante é cruel. Quando o mercado te dá um evento extremo, você reduz e sobrevive ou você aumenta e tenta dominar? Lizan escolhe dominar. E agora sim, eu vou abrir a sala do crime e te mostrar o passo a passo, com o detalhe que eu te prometi. O que aconteceu na prática foi isso. Passo 1. Ele operava futuros do Nikkei na CMEX com alavancagem. Em futuros, você controla um capital grande com uma margem relativamente pequena. Isso amplifica ganho, mas amplifica destruição. Passo 2. Ele usou uma conta de erros como esconderijo contábil. A conta de erro deveria existir para corrigir pequenas falhas operacionais, só que ela virou o ralo por onde ele jogava perdas reais. E o detalhe simbólico, quase macabro, é o número 8888, número de sorte na cultura chinesa. Ele batizou o buraco com um amuleto. Passo 3. O Barings deixou ele ser front office e back office ao mesmo tempo. Essa é a falha operacional que permitiu o rombo crescer invisível, segregação de funções inexistente. Ele executava ordens e de alguma forma tinha influência direta na conferência e na liquidação. Resultado, ele conseguia validar a própria narrativa. Londres via relatório, Singapura vivia o abismo. Passo 4. A perda escalou e virou uma identidade. Não era mais um trade ruim, era se descobrirem acabou.
E quando o seu cérebro entra nesse modo, você para de operar o mercado e começa a operar a sua reputação. Os números contam a história. Ganhos iniciais que compraram confiança e perdas que escalaram até 208 milhões de libras até o final de 1994, escondidas. Passo 5. O cisne negro muda tudo. Terremoto de Kobe. O mercado não cai um pouco, ele muda de estado. Correlações mudam, volatilidade muda, a ideia de volta rápido vira fantasia. E aqui vem o golpe final. Passo 6. Ele dobra a aposta fazendo preço médio agressivo contra a tendência. No dia em que as telas derretem em vermelho, a cena é essa. Suor frio, o coração acelerado e ele clicando em comprar mais. Não porque era uma grande leitura, mas porque ele precisava que voltasse. Ele aumenta a exposição justamente quando o mercado está dizendo, eu não sou mais o mesmo. Passo 7. Margem estoura, caixa some e o banco vira pó. Quando a posição cresce e o mercado continua contra, você não perde só o que você aceita perder, você perde o que a matemática exigir, e isso escala para um nível que humilha instituições. O Barings entra em insolvência e é vendido por 1 libra para o ING, um símbolo perfeito, um banco centenário reduzido ao preço de uma piada amarga. E agora a terceira cena cinematográfica. Ele foge pela Ásia, aeroportos, malas, olhar paranoico, um homem tentando escapar não do mercado, mas do próprio rastro. Ele é caçado, preso na Alemanha, extraditado e condenado a 6 anos e meio de prisão em Singapura. E a lição final, que serve para você, varejo, agora, é simples e brutal. A ruína quase nunca começa com ganância, ela começa com vergonha. Você não quebra porque perdeu, você quebra porque decidiu que não podia perder. Existem algumas travas práticas sem romantizar. Segregação. Se você opera, alguém ou alguma regra precisa te auditar. Pode ser diário, checklist, limite de perda, bloqueio de plataforma ou, o melhor de todos, um mentor/parceiro que vê seus números. Limite de risco real. Stop diário e semanal, não negociável. Proibir preço médio em tendência forte. Se você faz, tem que ser com regra escrita e tamanho reduzido, nunca como resposta emocional. Aceitar o cisne negro. Existem dias em que o melhor trade é não estar exposto, porque no mercado, sobrevivência vem antes da dominação. Se você tivesse que apontar uma coisa que mais te coloca em risco hoje, preço médio, alavancagem ou não respeitar limite de perda, qual é? Comenta só uma palavra aqui embaixo sem vergonha, eu leio tudo. E se você quer continuar nessa linha de autópsia psicológica do mercado, vai para o próximo vídeo que eu vou te recomendar agora, porque a mesma mente que tenta esconder um loss é a mente que destrava uma vida quando aprende a sobreviver primeiro.